Ok, irmãos, então, como eu sempre gosto de dividir com vocês, aqui não está passando. Como eu sempre gosto de dividir com vocês, a nossa aula vai se basear em duas partes, tá bom? Na primeira parte a gente vai trabalhar um pouco algumas estruturas e informações sobre o livro. Então, eu vou tentar não ser profundo demais com vocês, para poder dar tempo para a gente ir para uma segunda parte da nossa aula, que vai ser uma atividade prática, pensando naquilo que vocês aprenderam durante a aula, tá certo? Mas caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma contribuição, só levantar uma das suas mãos, tá bom? Para que a gente possa enriquecer essa aula e aprendermos mais a respeito desse livro, no caso de Sofonias. E aí, essa aula especificamente, a gente vai trabalhar um pouco a introdução do livro, questões gerais a respeito do livro, o objetivo e a estrutura como o livro é dividido. A gente vai tentar perceber de modo geral o que Sofonias está querendo comunicar e como também viver à luz desse conhecimento que Sofonias está nos ensinando, tá certo? Então vamos aqui para o nosso a primeira parte da aula. E aí, os microfones estão disponíveis aí, Aleph? Tá aí, Lipim? Pronto. Eu vou pedir para alguém ler, por favor, o capítulo 1, versículo 1 de Sofonias. Então abra sua Bíblia lá. Esse versículo eu queria ler porque ele introduz bem todo o livro e já nos dá as principais informações a respeito do profeta, de quem ele é, o período também que ele está escrevendo. Então lembra que a gente comenta muito isso aqui para vocês, sempre quando vocês forem começarem um livro nos seus devocionais, sempre tentem perceber essas informações básicas, né? Quem escreveu, qual o momento que ele está escrevendo. Isso vai ajudar muito vocês durante o devocional. Alguém lê para mim, por favor? Sofonias 1:1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ok. Então aqui de cara, uma coisa que eu sempre tenho comentado para vocês, há algumas aulas atrás. Normalmente nos livros do Antigo Testamento, o título do livro, pensando aqui nos profetas, ele é dado por aquele que escreveu. Então sempre lá no livro hebraico, a primeira palavra de todos os livros do Antigo Testamento é também o título do livro. Então, por exemplo, Gênesis 1:1, qual é a primeira palavra? No princípio. Que Gênesis significa justamente no princípio. Então a gente já consegue saber um pouco, algumas informações pensando no título do livro. Então o título dá destaque ao autor dele, que é Sofonias, e aí a gente consegue ter algumas informações sobre o autor aqui. Quais são elas? Ele é filho de quem? Uzi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Então parece que o autor quer trazer um destaque a respeito da sua ascendência, aqueles que vieram anteriormente a ele. Por que o autor quer dar esse destaque? Porque ele é de uma linhagem real. Então, isso para a gente também traz algumas informações importantes. A primeira delas é que, tendo em vista que ele faz parte da linhagem real, provavelmente ele é alguém de uma alta posição, de um alto escalão. Então, a voz dele, de alguma forma, começa a ter mais peso também diante daqueles que estão ouvindo a sua mensagem. Isso também vai trazer explicações de, por exemplo, quando a gente vê lá no capítulo 2, ele descrevendo alguns países, ou algumas nações, digo melhor, ao redor de Israel, ele descreve com detalhes. Então, a própria vida dele como escritor, como profeta, ele vai justamente conseguir ter mais informações detalhadas para poder conviver com a corte, tá? E aí, na aula passada, eu falei um pouco sobre isso. Vocês lembram da importância do nome, da forma como era dado o nome para os judeus? Os nomes eram dados de qualquer forma? Eles iam lá, achei o nome bonitinho aqui, Cláudio, ou tal nome Cláudio. Hein? Aí, vixe, rapaz, daí mais complicado, viu? Então, normalmente era dado o nome, e esse nome, ele significava algo. E aí, o nome de Sofonias significa Yahvé se esconde. Então, o próprio nome dele também vai falar a respeito da família de Sofonias. E aí, o período em que provavelmente Sofonias nasceu foi o período em que Manassés estava lá em ascensão. Manassés foi um rei bom ou um rei mau? Perverso. Então, o período em que Sofonias nasceu foi um período de muita decadência religiosa, espiritual, de modo geral.
E aí, os pais de Sofonias, provavelmente por serem pais piedosos, colocam esse nome dele no sentido de que Deus possa o guardar justamente dessa geração pervertida lá, no caso, nessa geração má que estava ali em ascensão. E aí a gente consegue também perceber aqui no capítulo 1, versículo 1, um período em que Sofonias escreve. Quem foi que pegou essa informação aí? Ninguém? Ah, pronto. No período do rei Josias. Então foi justamente no período em que Josias estava ali reinando que ele escreve o livro aqui, as profecias de Deus para o povo de Judá. E aí é uma pergunta importante. O que foi que Josias fez? Duas coisas importantes que ele fez naquele período em que ele reinou. Quem lembra? Pastor Vladimir, segura aí, pastor. Deixa. Cris, como é, Cris? A reforma. Olha a imagem aqui, ó, porque vocês conseguiram ver, né? Essa primeira imagem aqui é o quê? É o que a Cris está comentando. Ele achou o quê? O livro, né? A lei lá de Moisés. E a segunda coisa importante que ele fez? Essa partezinha aqui, que foi que ele fez? Quem lembra? Ele destruiu os altares idólatras. Então, a primeira coisa que ele fez foi destruir os altares. Lembra que Josias ele começou a reinar com 8 anos de idade. Então, quem dirigiu ele durante o processo foi justamente os sacerdotes que estavam lá em ação no período que ele estava lá vivendo. E aí ele é conduzido por esses sacerdotes, instruídos por ele, então por eles. E aí ele faz isso. Quando ele começa a reinar, ele entende o que Deus queria que eles fizessem e ele faz aquilo que Deus espera. E a segunda coisa importante foi ele ter encontrado o livro da lei. E aí vamos ver se vocês estão experts mesmo em interpretação, tendo em vista essas informações. Então, Sofonias ele escreve para poder justamente julgar ou condenar práticas pecaminosas de Israel. E especialmente a idolatria. Coisas que o rei Josias retirou no período que ele estava reinando. Aí a pergunta é, Sofonias escreveu nesse período em que que Josias está destruindo os altares idólatras, ou ele escreveu após? Pegou? Ele escreveu durante esses fatos aqui ou depois esses fatos? Estão comigo? Você está lendo sua Bíblia, aí você se deparou com isso. Foi nos dias, irmão Cláudio acha que foi nos dias em que Josias está realizando essas reformas. Mas alguém está com palpite? Nada? Só palpite mesmo, né, irmão Cláudio? Então, provavelmente, ele escreveu antes ou durante esses acontecimentos. Porque ele está justamente condenando essas práticas. Então, se essas práticas foram retiradas, por que ele vai estar falando de algo que já aconteceu? Ou condenando algo que já aconteceu? Então, por que eu quis dar ênfase nisso? Porque, às vezes, durante a nossa leitura bíblica, você pode fazer uma leitura espelhada. O que é a leitura espelhada, pastor? A ideia é que, a partir das informações que você está tendo, você pode conjecturar algumas informações que o autor está querendo condenar ou dizer o contrário. Por exemplo, Filipenses capítulo 2 fala muito sobre unidade. Então, a consequência... Provavelmente, Paulo está condenando um problema naquela comunidade. Qual era o problema que eles estavam tendo? A falta de unidade. Estão comigo? Então, a partir de informações gerais, de exortações práticas que os autores bíblicos vão dando, você consegue entender de forma do contrário o que eles estão condenando ou corrigindo naquela comunidade. E aí, tendo em vista isso aqui, voltando para Sofonias, a gente consegue entender que provavelmente ele escreveu ali cerca de 635 a 625 antes de Cristo. Tá bom? E aí, são essas as informações gerais que eu queria trazer para vocês. Quem é o autor e o período que ele está escrevendo. Tudo ok até aqui? Estão comigo? Alguma dúvida? Beleza, né? Já vocês vão para o momento de responder as perguntinhas. Eu quero ver como é que está isso aí lá. Tá certo? Então vamos aqui para o nosso segundo momento, que seria, no caso, qual o objetivo do livro? Então, à luz do dia de seu remanescente fiel para segui-lo pacientemente, a fim de evitar a punição e desfrutar de uma salvação satisfatória. Tudo para a alegria e glória
de Deus, como Jason DeRush, ele vai destacar aqui. Alguém lê para mim, por favor, o capítulo 1, versículo 2 e 3. Ok. Capítulo 1, 2 e 3. Pronto. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Lê também para mim, irmão Alex, a parte A do versículo 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Ok. Então, o que é que o autor está fazendo aqui nesse primeiro momento? Ele está trazendo uma advertência. Ele está dizendo assim, ó, olha, é o seguinte, povo judeu, vai acontecer uma coisinha no meio de vocês. Deus vai consumir toda a terra. E o texto descreve que vai ser uma destruição apenas local, é uma destruição global. Então percebam, lembra que eu falei isso na nossa última aula. Normalmente as profecias elas têm um objetivo ali primeiramente local, pensando no povo de Israel, no povo de Judá, a gente vai ver um pouco disso mais na frente. Mas normalmente também ela tem um alcance geral. Deus normalmente fala para Israel, ao mesmo tempo que também fala para todas as nações. Mas lembra que o livro está sendo escrito para quem? Para Judá, para o povo de Israel. E aí, tendo em vista isso, o autor está querendo encorajar esses irmãos, animar esses irmãos por meio de duas formas, trazendo uma advertência e também trazendo esperança. Lembra que a gente falou muito sobre isso na aula anterior? Sempre os profetas menores, os maiores também, eles sempre trazem uma mensagem de advertência, de condenação ao estilo de vida que eles estavam tendo, mas ao mesmo tempo também traz uma mensagem de esperança. Deus vai agir, vai restaurar vocês. Olhe para ficar mais claro, o capítulo 3, versículo 8. Alguém lê para mim, por favor. Capítulo 3, versículo 8. Fiquem bem atentos a isso, porque vai ter uma perguntinha nesse sentido aqui para vocês na atividade, tá? Ei, Esperai-me, pois a mim diz o Senhor, no dia em que eu levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Ok. Então, aqui a gente observa Deus aqui trazendo uma mensagem de esperança. Ele vai reunir, a resolução que ele vai trazer é reunir todas as nações, ajuntar elas, trazer juízo sobre aqueles que viveram desprezando a Deus, mas trazer restauração sobre aqueles que temeram ao Senhor. Então, se perguntassem para vocês qual o objetivo do livro de Sofonias, o que é que vocês responderiam? Quem consegue formular? Trazer advertência e esperança. E aí eu queria, só para motivo de ênfase, porque realmente era isso que eu queria deixar claro para vocês. Mas para motivo de ênfase, o autor também foca muito na satisfação em Deus. Tipo assim, ó, mesmo que vocês estejam passando por essas dificuldades, isso aqui que eu vou trazer, juízo e restauração, deve trazer para vocês, enquanto vocês estão passando por isso, satisfação. Vê aqui que o Jason DeRush, ele destaca isso, ó. Tem até no comentáriozinho dele sobre Sofonias, ele destaca muito esse tema da satisfação em Deus. Olha o que ele diz aqui no finalzinho, ó. A fim de evitar a punição e desfrutar de uma salvação satisfatória. Tudo para alegria e glória em Deus. O ponto é que Deus queria trazer para aqueles irmãos que estavam passando por dificuldades, num período em que provavelmente havia muita rebeldia e perversidade, satisfação em Deus. Alegria em Deus. O ponto aqui de Sofonias, irmãos, é que o ato da gente esperar por aquilo que vai acontecer no futuro deve mudar a forma como a gente vive hoje. É por isso que a grande ideia, abrindo um parênteses aqui já pensando de forma prática, a grande ideia das profecias é gerar isso na gente. Porque, concordem comigo, irmãos, eu sei que vocês vão concordar. Quem aqui não passa por sofrimento e dificuldade? Todo cristão aqui passa. Os ímpios também passam? Passa. Qual a diferença então do cristão para o ímpio? Esperança. A gente tem Cristo.
A gente sabe qual é o final da história. A gente já sabe qual é o tetelestai de Deus, o consumado de Deus. Então, a grande diferença é que a gente vive cheio de esperança. E cheio, irmãos, de alegria. Eu sei que nessa caminhada, até ensinei para vocês Lamentações. Deus espera que a gente passe pela dor juntamente com Ele. É algo que Ele espera da nossa parte. Mas o grande ponto é que nós devemos passar por essas situações também com alegria. É o paradoxo da caminhada cristã. Nós temos Cristo. Isso é tudo, irmãos. Esse é o maior tesouro que um homem pode ter nessa terra. Nós já sabemos o final de toda a história. Então, o livro de Sofonias quer destacar isso para o povo judeu, que estavam passando por dificuldades e por aflições. Olha, eu vou trazer juízo. Eu vou trazer restauração. E enquanto vocês aguardam o cumprimento dessas promessas, vocês devem viver cheios de satisfação e alegria em mim. Já vou dar ênfase nesse tema teológico, mas a princípio será esse o objetivo do livro de Sofonias. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, irmãos? Tá tranquilo? Deu para entender a ideia geral do livro de Sofonias? Quando você abrir sua Bíblia lá para fazer seu devocional, já vai estar dominando bem. Certo. Tem umas caras aí meio... Acho que é o sono, talvez seja um pouco do sono. Mas espero que você esteja entendendo. Qualquer dúvida, por favor, levante das suas mãos, tá certo? E aí vamos pensar agora na estrutura do livro. Na forma como o livro ele é escrito para poder cumprir aquele objetivo lá que nós acabamos de enfatizar aqui. Então, todo o livro, como a maioria das profecias, ela tem um caráter exortatório, um caráter de encorajamento. Lembra que é isso que o autor está fazendo lá, justamente trazendo uma mensagem de juízo e de também restauração. Sempre o autor, os profetas, querem encorajar a algo, quer animar aqueles leitores a fazerem algo, que o estilo de vida seja mudado justamente pela mensagem que o próprio Senhor está trazendo. Vocês podem perceber que quando você lê os livros dos profetas, você percebe que a fala do profeta ela se confunde muito com a fala de Deus. É como se muitas vezes o profeta fosse Deus e Deus fosse o profeta. É porque existe essa ideia de que o profeta está sendo usado por Deus. Por isso que é um oráculo divino. Aquilo que ele está falando não são palavras suas, são palavras do próprio Deus. É daí que a gente tira a grande ideia teológica, né, a grande doutrina teológica da inspiração de Deus nas Sagradas Escrituras. Entendendo que nenhuma profecia, nenhum oráculo foi dado devido à vontade humana, mas foi o próprio Deus, o Espírito Santo, que dirigiu esses homens para falar a respeito da sua palavra. Por isso que quando nós abrimos aqui a santa palavra de Deus, nós estamos lendo a palavra escrita do próprio Deus. Existe essa grande conexão entre quem está escrevendo e também o próprio Deus que está falando e usando aquela pessoa que está escrevendo. Tá certo? E aí, tendo em vista isso, o autor, como já leu o versículo 1, né, lá do capítulo 1, já observa o autor trazendo essa mensagem de encorajamento e advertência para o povo de Judá. A segunda parte do livro vai falar a respeito do julgamento sobre toda a terra no dia do Senhor. Alguém lê para mim o capítulo 1, versículo 7, por favor? Capítulo 1, versículo 7. Nem consegue ver daí direito, né? Mais ou menos, né? Pois. Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. Ok. Então, Sofonias como um arauto. Lembra que o arauto é aquele cara que ficava na frente da cidade e ele tinha o objetivo de informar o rei quando o inimigo estava chegando. Ou o contrário. Ele tinha também o objetivo de quando o rei estava voltando da batalha, ouvindo, ele tinha o objetivo também de informar a cidade que o grande rei estava chegando. E aí o povo tinha que abrir espaço para que o grande rei chegasse. Então, Sofonias como arauto, ele é que vai preparar o cenário para tudo que ele vai falar posteriormente no seu livro aqui. Então ele está dizendo assim, ó, ei, se calem diante de Deus. Todo mundo aí, ó, se prostre. O grande rei está chegando. O Deus do universo está chegando. Todo mundo fica em silêncio aí. Como o juiz está no tribunal e bate o martelo, né? Todo mundo tem que ficar em silêncio. Porque a autoridade maior ali está falando. Essa é a grande ideia aqui do profeta Sofonias. Como um arauto que prepara a chegada de um rei irado, Sofonias ordena que a audiência se cale. Está dizendo assim para ajudar, ei, silêncio. Agora Deus vai falar. Agora o rei do universo vai se dirigir
a vocês. E aí ele agora vai trazer uma mensagem geral dizendo que esse Deus vai julgar toda a idolatria, não somente do povo de Judá, mas toda a idolatria da terra. O próprio Rei do Universo, como o nosso Criador, ele vai prestar contas conosco. Isso é justo, irmãos. Nós fomos criados por ele. Nós deveríamos adorar e servir somente a ele. Então, a partir do momento que você faz algo que não seja para Deus, isso se tornou pecado. E ou como as Escrituras vai definir, idolatria. E essas coisas podem ser coisas boas em si ou ruins. Por exemplo, alguém pode idolatrar o casamento, que é algo bom e criado por Deus. Pode idolatrar um filho, pode idolatrar os estudos. Qual é o grande ponto? É quando você faz algo na sua vida que não é para Deus, ou não glorifica a Deus, ou quando você peca porque você não consegue. O que é um ídolo? Resumindo aqui para vocês. Tudo aquilo que você é capaz de fazer, em que você vai pecar contra Deus para conseguir, ou peca porque não consegue, isso se tornou um ídolo. Então, homens, quando as suas esposas tratam vocês com desrespeito, e vocês se iram, vocês estão se irando por quê? Porque a sua esposa está pecando contra Deus, ou porque ela está pecando contra a sua vontade de querer ter domínio e controle sobre ela? Então, o controle pode se tornar um ídolo na tua vida. Esposas, quando o marido de vocês trata vocês com aspereza, com ira, vocês ficam chateadas porque ele está pecando contra Deus, ou porque a forma que você gostaria de ser tratada e amada não está sendo suprida. Percebe, irmãos? Tudo gira em torno de Deus. Nós podemos passar pela dor, dificuldade, sofrimento, passar até por sofrimento por causa do pecado de outros, olhando para Cristo, estando satisfeitos em Deus. Então, só uma forma prática de como nós podemos ver a idolatria, porque nessa época aqui a idolatria era algo muito visto e muito claro para nós, porque eles adoravam status, coisas visíveis, palpáveis. Então, ainda hoje isso acontece. Mas aqui na nossa cultura, nessa parte do Ocidente, a gente adora coisas não construídas por mãos, mas construídas pelo nosso coração, construídas pelos nossos desejos e vontades. E Deus também vai julgar isso, irmãos. Deus também vai pesar a sua mão sobre esses pensamentos idólatras que nós construímos no nosso coração. E é isso que o autor, Sofonias aqui, pensando aqui numa hermenêutica prática, né, numa aplicação para nossas vidas, ele quer que a gente faça. Ei, se calem. Deus do universo vai julgar vocês. Cada pensamento, cada desejo, cada ação, Deus vai vir e vai trazer julgamento, tá? Então, essa é uma mensagem que o autor quer trazer ali, especial para o povo de Judá. Deus vai trazer juízo sobre toda a terra. A terceira parte do livro vai falar de Judá e o julgamento, coloquei errado aí. Não, Judá é julgada com as nações. Então Deus vai trazer também algo que vai trazer juízo, tanto para Judá, como também para todas as nações. Segura essa informação, porque isso vai ser importante para vocês entenderem o dia do Senhor, que eu falei na aula anterior, que a gente vai tentar deixar mais claro que seria esse dia. E para entender bem essa ideia aqui, de que Judá é julgada com as nações, vamos ler o capítulo 2, versículo 1 ao 3. Alguém lê para mim, por favor? Sofonias, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Então a gente está tentando entender qual é a mensagem do autor e como ele está trazendo aquela informação de advertência e esperança para que o povo ande em satisfação, tá? Em satisfação em Deus. Então alguém lê para mim, por favor, o capítulo 2, versículo 1 ao 3. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Ok, obrigado, Rafael. Então aqui a gente observa essa mensagem de advertência, agora também tendo uma mensagem prática de encorajamento para uma mudança de vida. Certo? Estão comigo? Então a ideia aqui é, essa sessão ela vai destacar algo que é fundamental no livro. Aqui então seria, pensando aqui em termos de ênfase do autor, a parte principal do livro. Toda a mensagem que vem antes do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8, elas servem para poder fortalecer essa ideia aqui que o autor quer trazer. Lembra disso, irmãos?
toda mensagem teológica, até a gente vai ver isso hoje à noite também em Hebreus, toda mensagem teológica tem um objetivo prático para aqueles que estão ouvindo. Então, se Deus ele é o nosso, se Cristo é o nosso sumo sacerdote, o autor espera que a gente vá até ele e tenhamos ele como nosso socorro e refúgio. Então, Hebreus faz muito isso. Vai destacando coisas a respeito de quem Cristo é, para que você mude a forma como você está vivendo. Sofonias e os outros profetas também têm esse mesmo objetivo. Ele traz uma mensagem de advertência para que esse povo se arrependam. Então, percebam aqui que, como o Rafael leu, é um chamado de Deus para que eles se examinem. Então, ei, o rei está chegando. Então, pare um pouquinho aí e examinem o coração de vocês. Olhe para dentro do coração de vocês. Como é que está a vida de vocês diante de Deus? Deus espera que vocês tenham uma mudança de atitude, pensando aqui no povo de Judá. Lembra que o período que Sofonias está escrevendo é um período muito bom, né? Né? Não. É um período de idolatria, de falsa religiosidade que aquele povo estava vivendo. E aí Deus está chamando, no meio dessa nação, homens para que eles se arrependam e busquem ao Senhor. E aí essa é a mensagem central do livro. Todo o objetivo central do livro está aqui, do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8. Se arrependam, porque Deus vai vir para julgar e vocês precisam se apegar a Ele enquanto esse grande dia está chegando. Tá bom? Deu para pegar comigo? Ok, vamos para a última parte do livro. A última parte do livro vai destacar justamente aquela informação da restauração do povo de Israel. Eu queria ler com vocês apenas o versículo 20. Só para a gente deixar claro aqui essa mensagem aqui do autor. Alguém lê para mim, por favor? Capítulo 3, versículo 20 de Sofonias. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Ok. Então, olha como isso é legal, irmãos. Lembra que o capítulo 2, verso 1 ao 3, 8, ele é a mensagem central. Então, antes disso, ele faz uma advertência e depois disso ele traz uma esperança. E aí, no meio dessas duas verdades que o autor vai destacar, ele espera uma atitude. Então, qual é a grande ideia? Enquanto vocês estão aguardando o cumprimento dessas promessas, vocês vão viver olhando para elas, se alegrando em mim, se satisfazendo em mim. É o que ele fala, não li com vocês aqui, mas o versículo 14 vai destacar isso, a gente vai ver um pouco mais na frente. Canta, ó filha de Sião, rejubila ou alegra-se, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Então, enquanto eles aguardam o cumprimento dessas promessas de Deus, eles devem estar como, irmãos? Tristes, apáticos, angustiados. Como é que eles devem estar? Aguardando com alegria, alegres. Assim, a ideia que o autor vai usar, né? Se regozijando, expressando isso, enquanto aguarda o cumprimento das promessas de Deus. Então, essa mensagem final aqui, essas profecias finais referente ao futuro de Israel, servem para trazer esperança para esse povo. Ok? Deu para entender? Mensagem de advertência, mensagem de esperança, com o objetivo de ajudar eles a como lidar em meio às dificuldades que eles estavam passando ali no momento. Alguma dúvida? Beleza. Tá só tirando o braço aí, né? Certo. Alguém levanta a mão ou para uma Alex, pronto. Se quiser também fazer alguma contribuição, tá certo? Vocês podem ficar Amém. à vontade. Essa mensagem havia uma aplicação dupla em relação ao dia do Senhor, que ainda ocorrerá futuramente, mas também relacionado ao pós-Babilônia, pós-exílio. Excelente pergunta. Segura ela aí, irmão Alex, porque a gente vai falar já sobre isso. Vai falar sobre a mensagem do livro agora. E eu vou tentar ser mais rápido aqui para dar ênfase no dia do Senhor com vocês, tá certo? Mas já vou responder essa questão aqui na aula. Boa pergunta. Então, lembra que um dos pontos principais que o autor quer destacar é o quê? Satisfação plena em Deus. Então, o profeta ele está chamando o povo de volta ao que é básico, como único meio para experimentar a salvação
no juízo. Ele está fazendo essa exortação, trazendo eles para perto, chamando eles, lembrando, olha, Deus vai julgar e Deus também vai restaurar vocês. Então, enquanto vocês estão caminhando aí, estejam plenamente satisfeitos em Deus. É a convicção, irmãos, de que tudo aquilo que nós estamos passando vai acabar. De que toda lágrima que nós derramamos serão enxugadas. De que nenhum sofrimento mais ele vai permanecer para sempre, porque o nosso Deus já prometeu nos salvar. Então, a ideia que o autor quer trazer, e essa mensagem, irmãos, eu percebo ela em todas as escrituras. Deus sempre nos chama para uma comunhão satisfatória nele. E ele faz muito isso na nossa vida. Estava até conversando com um casal ontem. Vez por outra eu vou fazer umas aplicações, tá certo? Tenham paciência comigo. Mas estava conversando com um casal ontem, e eles falando como estavam passando por algumas dificuldades, etc. E a gente chegou nesse assunto. Deus muitas vezes mexe naquilo que nós estamos colocando a nossa segurança, para nos lembrar que é Ele o motivo da nossa segurança, e não essas coisas. Então ele vai lá e tira o dinheiro da conta, ele mexe na tua saúde, ele mexe nos teus bens, ele mexe em tudo, irmãos. Porque ele quer te ensinar, ele quer nos ensinar que nele está a nossa confiança, que é nele que está a nossa alegria. E aí a gente fica se apoiando em uma cura, em um salário melhor, em um emprego melhor. E a gente fica idealizando essas coisas como se elas fossem aquilo que iria trazer satisfação ao nosso coração. Quando na verdade não é. Porque todas essas coisas que nós corremos atrás, elas são passageiras. Talvez você tenha saúde, talvez não. Talvez você tenha um emprego melhor, talvez não. Não é isso que Cristo promete para a gente. Então, nesse processo, a Bíblia como um todo, pensando aqui na mensagem teológica de Sofonias, traz contribuição para esse grande tema maior. Deus quer nos ensinar a sermos plenamente, totalmente satisfeitos nele. Irmãos, ele vai mexer em muitas coisas nas nossas vidas, mas ele vai nos ensinar. Porque a glória dele é o alvo. E nós só iremos conseguir glorificá-lo, como John Piper diz, né? Só iremos conseguir glorificá-lo plenamente quando estivermos completamente satisfeitos nele. Se Deus não for tudo para nós, nós não conseguiremos glorificá-lo como ele deve ser glorificado. Então, esse é um ponto central que as Escrituras vai trazer, e Deus vai estar nos ensinando constantemente. Apoie-se em mim, e não se apoie em bases estruturadas em areia, em barro ou em madeira. Então, esse é um tema muito legal que Sofonias destaca e eu queria também trazer para vocês. E o último tema é a respeito da ira do Senhor contra o pecado. E aí eu já queria pensar na questão do irmão Alex para poder a gente responder aqui. Vejam comigo capítulo 1, versículo 14 de Sofonias. Alguém lê para mim esse versículo, por favor? Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Ok. Então, eu lembro que o Thales, uma vez, deu uma aula sobre isso, e ele usou como ilustração 2 montes. Onde ele vai explicar que as profecias, muitas vezes vistas pelos profetas do Antigo Testamento, é como se ele olhasse de um ângulo, e ele conseguisse ver tudo, mas ele conseguia ver apenas como se fosse um evento só. E aí, quando você vai se aproximando desses montes, você começa a ver eles divididos. É igual aquela visão de perto e a visão panorâmica. Na visão de perto, você consegue ver algumas coisas com mais detalhes. Na visão panorâmica, você vê o todo. Então, o dia do Senhor, ele também é tratado assim, quando a gente pensa no Antigo e no Novo Testamento. Muitas profecias no Antigo Testamento, ela faz essa visão do zoom. Ele dá um destaque em algo que vai acontecer. E qual foi o destaque aqui que o autor de Sofonias deu de acordo com o que o Wesley leu? Pegou aí, Wesley? Qual foi o destaque que o autor deu? Você pergunta que é... A gente lê, né? Aí lê, aí passa. Percebeu, Wesley? Quais são as palavras que descrevem esse dia? Será um dia... Amargo. Amargo. Será um dia de muita dor. Até falei no plural, mas o versículo 15 também vai continuar sobre isso. O versículo 15 também vai dizer que será um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação. Então é um dia de muita dor. Então o autor está dando zoom e está deixando claro lá para os judeus como é que vai ser esse grande dia. E aí a gente consegue ver esse dia no Novo Testamento. Eu trouxe até essa imagem, ixi. Vai ser assim o dia do Senhor, tá?
tudo escuro. É porque nessa imagem, eu vou mandar no grupo da igreja. Mas tá faltando. Bem aqui tem uns homens saindo debaixo do abismo. A ideia aqui que o cara que pintou esse quadro, ele queria justamente destacar isso. Deus ressuscitando os homens, trazendo eles debaixo do abismo. Lembrando de qual texto? Quem estava na aula passada? Do dia que Deus vai tirar os homens do abismo, ressuscitar eles para julgar. E aí, Apocalipse o quê? Seu filho chega para você e pergunta: ei, pai, qual o texto que fala sobre o juízo final? Me ensina aí, pai, estou curioso, queria muito entender esse texto aí, me ajuda aí. E aí, irmãos, qual o texto? E aí, Uris? O Uris sabe decorado esse texto aí. Apocalipse 20. Rapaz. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. O autor vai trazer destaque a respeito de como será o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, irmãos, ele é um termo técnico, tá? Que a gente consegue observar nuances ou aplicações ou formas de cumprimento, para ficar mais claro, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. E aí, respondendo à questão do irmão Alex, nós conseguimos ver o dia do Senhor acontecendo lá, com Jerusalém, e também conseguimos ver o dia do Senhor acontecendo nos períodos do Novo Testamento e também que ainda vai acontecer. Deixa eu deixar isso mais claro. Por exemplo, que acontecimento é esse? Vocês conseguem ver daí? Dá para ver nada, né? Aqui é um muro. Aqui são os homens caindo do muro. Aqui é uma nação chegando, destruindo aqui, ó, os utensílios do templo. O que é que está acontecendo aqui? Quem é que lembra desse cenário? Que uma nação chega lá em Jerusalém, destrói o templo, cerca a cidade. Jeremias escreve um livro só para isso, para descrever como é que foi esse dia angustiante, de trevas, de dor, que Sofonias está dizendo também aqui. Quando é que acontece isso aqui, irmãos? 70 não. Isso. Mas esse cenário aqui não é descrevendo nos anos 70. Quem lembra? É o contexto histórico desse livro aqui. Do livro de Isaías, do livro de Jeremias. Ninguém lembra? É o cerco de Jerusalém. Quando Jerusalém vai, cerca lá, ou da Babilônia, digo melhor, cerca Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo e leva o povo cativo para a Babilônia, certo? E aqui esse dia é descrito como o dia do Senhor. Isaías vai dizer que o dia do Senhor também se refere ao dia que a Babilônia destruiu Jerusalém. Vou correr aqui. Então, pensando no Antigo Testamento, esse dia já se cumpriu. Estão comigo? Ele se cumpriu. Já tem um cumprimento que eu diria prévio desse grande dia. Aí, pensando aqui na continuação do Novo Testamento, o John MacArthur ele vai deixar claro para a gente que existem também 3 grandes momentos em que o dia da ira ele acontece. Um desses dias está por aqui. Já vou fazer a pergunta para vocês, para ver se vocês estão comigo. O outro dia é um dia da tribulação, Apocalipse capítulo 6, onde fala da ira de Deus sendo derramada. Estão comigo? Capítulo 6 de Apocalipse, Deus abrindo os selos, Deus derramando a sua ira. Um outro dia é aqui, no final, também há um dia da ira, especificamente. E em especial, como eu já destaquei para vocês, no dia final. Lembra que eu falei isso na aula anterior? Existem vários cumprimentos, mas existe a plenitude dos cumprimentos do dia do Senhor. Deixa eu tentar definir para vocês. Então, os profetas, vou ler aqui, ó. Os profetas do Antigo Testamento viam o dia final do Senhor como trevas e condenação incomparáveis. Um dia em que o Senhor agiria de um modo apogístico, ou seja, de mais alto grau, para vindicar o seu nome, destruir seus inimigos, revelar a sua glória, estabelecer o seu reino e destruir o mundo. Então perceba que esse dia do Senhor ele é apenas um termo técnico, que está querendo descrever algo que ainda vai acontecer. Coisas que já começaram a acontecer, mas que está aguardando a sua plenitude. Estão comigo, irmãos? Tá certo. A questão do já e ainda não, aquela chave hermenêutica para ajudar vocês em algumas
profecias. Já estamos caminhando para o final. E aí, irmãos, tem um dia específico que eu creio que é central, onde Deus derrama a sua ira de forma apologística, no entanto, aguardando ainda várias nuances, ou várias facetas, várias faces desse dia da ira do Senhor. Quem arrisca em dizer que dia foi esse? O dia que houve trevas, o dia em que o véu se rasgou, na cruz do Calvário. Então, esse dia específico é o dia que Deus começa a derramar a sua ira. E aqueles que foram eleitos por Deus, salvos por Deus, é como se eles estivessem sendo cobertos pelo sacrifício do Cordeiro. Você acha que Deus ia deixar os seus pecados impunes? Todos os seus pensamentos pecaminosos, todas as suas atitudes que desagradam a Ele, todas as ações que nós, irmãos, praticamos contra o nosso Deus, jamais o juiz, o rei do universo, vai deixar esses pecados impunes. Então, lá na cruz do Calvário, o dia do Senhor chega. Por isso que em Atos capítulo 2, Pedro vai destacar a respeito desse dia, dizendo que ele já começou. Os últimos dias, nós já estamos vivendo. Já começamos essa fase dos últimos dias. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, ou do livro aos Hebreus, vai falar muito sobre isso. Nós já estamos vivendo os últimos dias e ele já começou a se cumprir o dia do Senhor. Então, em certo sentido, o dia do Senhor que Sofonias imaginou já começou, mas em outro sentido ainda está por ser concluído. Na sua primeira vinda, Cristo permaneceu como um objeto substitutivo da ira de Deus pelos eleitos. E em sua segunda aparição, ele será o instrumento através do qual Deus derramará a vingança sobre todo o mal em nome dos eleitos. Então, para ficar claro o que seria então esse dia do Senhor, tem vários aspectos, irmãos, que não dá tempo para a gente destacar aqui. Mas o que eu queria que vocês marcassem na mente de vocês, ou deixassem claro na mente de vocês, é que esse dia já começou. Nós estamos aguardando a plenitude desse grande dia. Charles Hodge, um teólogo, ele escreve que aquele que compareceu como criminoso perante Pilatos e foi injustamente condenado, ele será então exaltado antes todas as inteligências como seu soberano juiz visível. Então, quando Cristo aparecer, todos os cumprimentos do dia do Senhor, um reino vindicado, a terra sendo restaurada, todo o cosmos se dobrando diante do Senhor, onde Filipenses capítulo 2 vai destacar, né, que todos aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobrarão diante dele e o adorarão, reconhecendo que ele é o Senhor. Então, esse será o dia final, o dia do Senhor. Tudo ok?